Salve Maria, sou Sérgio Missionário Roberto, missionário católico. Uma coisa que eu percebi no mundo protestante é os protestantes eles valorizam as mentiras dos protestantes. Olha só, 29 mil visualizações, um vidinho desse contra a igreja. Aí nós católicos, nós não temos respaldo e apoio dos católicos. Simplesmente uma advertência aqui, cara. Essas mentiras contra a igreja rende mais do que pregar a verdade. Aqui é o discípulo de Lucas Banzoli reagindo a um vídeo de um irmão católico, né? Santa Carona, né? Não sabe nada sobre a sua escritura. Só os protestantes é os mestres, é os doutores, porque o católico nunca sabe nada, né? Mas vamos ver realmente esse pensamento, princípio do protestante, né? Que quando a Bíblia fala a palavra de Deus, ela não está se referindo à Escritura, mas à pessoa de Cristo. Será? Vamos para o texto bíblico? Fala pessoal, aqui é o João. No vídeo de hoje a gente... Agora eu quero que você me mostre esse fundamento da sola escritura, né? Não tem na escritura. Sola escritura não tem, mas a verdade será conhecida pela igreja? Tem. Efésios 3:10. A multiforme da sabedoria será conhecida pela igreja. Que igreja? Que organizou, que guardou, que preservou intacta a escritura. Que é a pregação oral. Primeiro os apóstolos viveram, depois escreveram. Para nós hoje negar isso, negar a tradição, ou melhor, negar o magistério, negar a tradição, ficar somente com a sua escritura, aí fica fácil, né? E a essas interpretações de protestante, somente a escritura, tem mais de 60 mil denominações. Cada uma usa a Bíblia, a sua maneira, ao seu critério. Graça a Lutero. Que eu tenho o Espírito Santo, eu posso interpretar a Bíblia de acordo com o que eu quiser. Imagina, 60 mil denominações usando a mesma Bíblia. É isso que esses caras querem defender. Fala pessoal, aqui é o João. No vídeo de hoje a gente vai reagir ao Guilherme do Santa Carona num vídeo em que ele fala sobre sola escritura. O título do vídeo é Bíblia é a única fonte da verdade? Então ele vai dissertar sobre o sola escritura. Vamos ver se ele é fiel, se ele é honesto na definição do que é sola escritura. Bom, antes de reagir ao vídeo, peço que você deixe seu like nesse vídeo, que você se inscreva. Deixa o like aí, que o foco dele não é a verdade, o foco dele é like. É visualizações, porque isso dá dinheiro, isso dá conteúdo, isso dá é uma renda financeira. O foco não é a verdade, o foco é like. Se você não é inscrito, ative as notificações, comente, se possa tornar membro desse canal aqui também para receber conteúdo exclusivo e não deixe de me seguir no Instagram, é muito importante, está aparecendo aí na tela e também está na descrição. Um inscrito aqui do canal sugeriu algo legal, de fazer a oração apologética que a gente faz ao fim de todo vídeo, no começo, porque os católicos não assistem até o final. Na verdade, eles não assistem nem até a metade e já saem comentando. Mas seria legal por esse motivo e também pra gente já entrar num clima mais de boa, mais manso. Eu sou católico, vou assistir e vou reagir a sua mentira. Ah, faz oração apologética? Sim. Sim, Nossa Senhora, toda Theotokos, aquela que deu à luz ao verbo, aquela que é mãe da igreja, intercede, cai por terra toda essa mentira, essa afronta, esse vomito de Satanás contra a amada igreja, que é a coluna sustentável da verdade. Caia por terra essas descendências da serpente que quer perseguir a descendência da mulher e a igreja. Cai por terra. Tive também pra gente já entrar no clima mais de boa, mais manso. Fiz uma oração vídeo, apologética. Legal. Então eu vou fazer a oração apologética aqui no começo. Não dá pra fazer ela inteira, longa daquele jeito, senão vai ocupar muito tempo da introdução. A versão mais curta. Aí você comenta aí embaixo se ficou legal no começo ou se volta a colocar no final. Dito isso, vamos para a nossa oração apologética. Senhor, em nome de Jesus, guia-nos pelo Espírito Santo para defender a verdade com mansidão. Mas qual o Espírito Santo? Em Atos Apóstolos 2 desce o Espírito Santo. Atos Apóstolos 1 e 2, aquele que Cristo escolheu, aquele que Cristo enviou. Mateus 10, Marcos 6, o Marcos 3, Lucas 6. 1 Coríntios constituiu primeiramente os apóstolos. Então, que Espírito Santo? Segundo Coríntios 4, terão surgido pessoas que irão proclamar outro Jesus por outro Espírito Santo. Ou por outro Espírito. Então, o que é o Espírito Santo? Qual o Espírito Santo, meu querido? É o Espírito Santo divisores?
Já que já começou errado, né? Mas Senhor, vamos em lá. nome de Jesus, guia-nos pelo Espírito Santo para defender a verdade com mansidão, sem orgulho nem ataques pessoais. Guarda-nos de revidar o mal e mantém nosso coração firme na verdade, na santidade e no amor por ti. Que tudo seja para a tua honra e glória. Amém. Bom, então vamos pro react aqui. De antemão, eu já quero falar para você Já que 5 o minutos Guilherme, e nesse nada, meu vídeo, Deus assim como misericórdia. outros Me ajuda, apologistas Senhor. e influenciadores católicos, não sabem definir corretamente o que é o sola scriptura. Vamos ver? O que é sola escritura? E nuda ou prima? Se for não contradizer a Vou deixar assim que é Bíblia, melhor. então nós também deveríamos seguir. E também existe trade e magiste protestante, mesmo ele não admitindo. Ok, vamos lá. O que é sola escritura? Tá? Sola escritura é uma crença que acredita que toda a verdade está na Sagrada Escritura. Entenda, não é acreditar que o que está na Bíblia é verdade, porque isso nós cremos, tá? Eles estão limitando. Toda a verdade está na Bíblia. Se não está na Bíblia, é mentira. Isso é a sola escritura. Ela cria umas aberrações, como, por exemplo, as pessoas tentando encontrar dinossauro na Bíblia. É maravilhoso. Você vai na internet, você vê aí os protestantes falando de dinossauro na Bíblia. Cara, é um show. Isso aqui eu vou dar uma corrigida. Esses são os historiadores, tal, etc., que diz que Lúcifer caiu aqui quando foi expulso do céu, veio no cometa, caiu, que tem o mar, etc., matou os dinossauros. Não, isso aí não é conteúdo bíblico. O nosso conteúdo, uma advertência, cara, é escritura. É pregar de acordo com o magistério e a tradição pregou. A escritura não está acima do magistério, nem o magistério acima da escritura, porque ambos são a mesma fonte, ambos são a mesma inspiração. Então, sempre entrar nesse contexto aí é meio bizarro. Você está dando brecha para os caras fazerem esse vídeo e arrastar muito católico para o engano. Certo? Que Oséias 4:6 se perde por falta de conhecimento. É maravilhoso. Você vai na internet, você vê aí os protestantes falando de dinossauro na Bíblia. Cara, é um show de horrores, assim, sabe? Eu já vi gente falando que o meteoro que matou os dinossauros era Lúcifer caindo do céu, entendeu? Errou feio, passou longe do que é o sola escritura. Como eu falei anteriormente, a maioria, se não dizer todos os católicos influenciadores da internet, quando vão falar de sola escritura, Todos, eles vírgula, não meu sabem querido. definir, e alguns deles passam muito longe, assim como o Guilherme passou aqui, fazendo uma definição infantil do que é o sola escritura. Sempre que um católico, né, se você estiver conversando, debatendo com um católico aí, ele disser alguma coisa desse tipo, fazer uma definição desse tipo aqui, interrompa ele nesse momento e pergunte, mas da onde você tirou esse conceito de sola escritura? Qual a fonte literária? Você leu isso nos reformadores? Você leu isso em algum autor protestante? Eles não vão saber responder. Sabe por quê? Porque para definir o sola escritura, eles não vão nas fontes primárias. Eles não vão obter o conhecimento do que os protestantes realmente... Para definir, simples, pô. Vamos finalizar essa primeira etapa. Para definir o que é sola escritura, vamos na fonte. Quem é a fonte? Lutero. Mais plausível é Lutero, porque Lutero ele tem esse pensamento. Por quê? Para negar o magistério. Esse é o princípio, o contexto da escritura. Só a escritura, mas não tem na escritura, só a escritura. Simples. Esse contexto, essa interpretação de Lutero, essa rebeldia de Lutero, etc., tem um propósito: causar divisões. Olha só, se realmente a sola escritura é a regra, é a fonte protestante, mas está contradizendo a própria escritura. Porque a escritura mostra o magistério, a escritura mostra a tradição, esse dedo, e mostra quem foi confiado. E segundo Pedro 20, a própria escritura proíbe interpretação pessoal. Por quê? Segundo Coríntios 3:6, ele que nos fez ministro apto da nova aliança. Que nova aliança? O Novo Testamento. E a igreja, primeiro, ela viveu a pregação oral, tal, etc., e depois escreveu. E os bispos são sucessores dos apóstolos, que vão ter
essa pregação oral, depois escrita, compilada e organizada pela a Igreja São Jerônimo, 1382, São Damas, Convocação de Jerônimo. São Jerônimo, ele traduz a Escritura. Graças à Igreja, nós temos uma Bíblia para degustar hoje em dia, para vocês amputar e distorcer, certo? Se você pega ali em Atos 8, estou usando um rascunho aqui do meus estudos, 8, eunuco da Etiópia ali, ó. Atos 8:31. Descendo o carro, lendo o texto do profeta Isaías, o diácono Felipe é arrebatado até ele. Pergunta: você entende o que está lendo? Como vou entender se não tem que me explique? Olha só, aqui o diácono Felipe, que é membro da igreja, que o Espírito Santo está sobre ele, que o Espírito Santo está sobre a igreja, o Espírito Santo não habita em divisões, porque as divisões, Mateus 12, 25, 6, em 1 Coríntios 1, 10 e Filipenses 2, 2, condena divisões, ou se preferir Lucas 11, 17 ou Marcos 3, proíbe divisões. Então, se eu nunca quisesse ter uso pessoal, não, Felipe, não precisa, eu estou entendendo tudo. Vou fundar minha igreja, eu entendo a Escritura. Não, precisou de um membro da igreja. Por quê? Porque tem um magistério que a interpreta. E se você for pegar alguns pais da história, por exemplo, aqui é a mesma, é aluno do Lucas Manzoli, mesmo contexto, o mesmo pensamento desses caras. Não muda nada, cara. O único foco dos caras é distorcer. Vamos ver aqui se eu acho. Vamos ver. Você pegar aqui, ó, viajar no Google, pais da igreja que defenderam a tradição. Para os primeiros cristãos, a regra de fé não era somente a escritura, a tradição também. Os pais da igreja que viveram durante a era primitiva, do século II e século VII, foram fundamentais na defesa da tradição apostólica, interpretando a escritura e definindo a doutrina contra heresias como o gnosticismo. Ele via a tradição como a transmissão fiel da fé recebida dos apóstolos. Santo Irineu de Leão, 130 a 202. Conhecido por combater intensamente o gnóstico, ele argumentou que a verdadeira doutrina era aquela que preservada na igreja apostólica, é transmitida pelos bispos, enfatizando a sucessão apostólica como garantia da tradição. Tertuliano, 155 a 222. Defendeu o uso da regra de fé, tradição, contra os hereges. Inácio de Antioquia, Clemente de Roma, Policarpo de Esmina, Atanásio de Alexandria, Basílio Magno, Gregório de Nícia, Gregório de Naziano, Pais Capadócio. Simples, pô. Por quê, cara? Seu desprezo, o magistério, a tradição, tem uso pessoal? Não é uma interpretação falível. É isso que aconteceu. Lutero, ele foi contra esse princípio.
Graças a Lutero, temos mais de 60 mil denominações. Eu acho que já ultrapassou. Todo dia, eu não concordo com o pastor, eu tenho uma Bíblia, eu vou fundar uma igreja. É isso que esses caras defendem. Mas a Bíblia condena isso, a tradição condena isso, os pais da igreja condenam isso. Que a Bíblia não está acima da tradição, nem a tradição acima da Bíblia. São a mesma fonte que jorra. Como você vai negar essa verdade? Os caras negam. Com essa falácia, eu vou fazer uma oração apologética. Engana os outros. Você vê os comentários aqui, vários comentários aqui elogiando esse esterco, esse esgoto. Porque são pessoas que negam a igreja, são pessoas que negam a tradição. Para viver o fundamento de Lutero somente. Eu só creio na sola escritura. Aí quando você começa a ler a escritura, você vê o magistério, você vê a quem foi confiado, você vê que a igreja é coluna sustentáculo da verdade. Paulo fala da tradição, São Lucas vai estudar a fundo a tradição. Felipe ali interpreta para eunuco, para não ter uso pessoal. Mas vamos lá, né? Não nas fontes primárias. Eles não vão obter o conhecimento do que os protestantes realmente defendem. Nem no senso comum eles se baseiam. Porque, gente, olha que... Sim, o Edir Macedo defende seu fundamento. Valdomiro Santiago já defende seu fundamento. Você pega lá a Internacional da Graça, já defende seu fundamento. Você pega a Plenitude do Trono de Deus, que eu já participei um ano, defende seu fundamento. Você pegar os mornos, já defende seu fundamento. Você pegar os TJ, testemunhos, já defende seu fundamento. Se você pegar os adventistas, defende seu fundamento. Então, qual o fundamento é esse da sola escritura? A adventista tem uma interpretação, a mundial tem uma interpretação, a plenitude tem uma interpretação, o Edir Macedo tem uma interpretação. Qual é o fundamento, então? Se eu me revoltar contra a igreja, tenho a Bíblia. Pego a Bíblia e vou fundar uma igreja. Eu só creio na Bíblia. Estou indo contra quem? A quem foi inspirado. O Espírito Santo está indo contra o magistério, estou indo contra a cabeça da igreja. Colossenses 18, Cristo é a cabeça, a igreja é o corpo místico. Como eu vou me apartar desse corpo místico, dessa igreja mística, para viver somente a sola escritura? Então, meu amigo, você está errado na sua visão. O Sandra Carona está errado, que já deu um argumento errado. Devia dar um argumento biblicamente. Sempre, a gente não entende mesmo realmente só a escritura, porque nós vivemos a tradição e nós somos guiados pelo magistério. Não somos guiados pela nossa própria interpretação, pelo nosso pensamento de fulano, de pastorzinho cicrano, que se auto-ungiu apóstolo, que se auto-ungiu bispo e etc. Qual o fundamento vocês defendem? Porque a só escritura na Bíblia não tem. Tradição tem. Magistério tem. A quem foi confiado tem. Tem doutrina, as Apóstolos 2,42. Eu não sei o que vocês estão defendendo, cara. Eu não sei o que. Comum eles se baseiam. Porque, gente, olha que definição pueril que ele fez aqui. Nenhum protestante acredita que toda a verdade de forma genérica está só na Bíblia. Você não vai ver protestante no meio do senso comum acreditando que gato não existe porque não está escrito lá na Bíblia gato. Porque não aparece o animal gato na Bíblia. Nenhum protestante, mesmo que leigo, vai acreditar que buraco negro não existe, que avião não existe porque não está escrito na Bíblia. Isso passa longe só da escritura. Então, eu não pago, sei lá o nome desse canal. Eu quero capítulo e versículo bíblico, cara. Eu só creio em capítulo e versículo bíblico. Olha só. Lutero, para justificar somente, Lutero cometeu um erro. Qual é o erro que Lutero cometeu? Ele acha que Deus só fala por escritos. Olha só. Aqui, ó, tem um estudo aqui somente de escritura, que eu fiz com o nosso professor, o Eudes Duarte, que, pelo amor de Deus, cara, sem comentário, né? Olha só. É sobre isso que os protestantes acreditam. Deus fala somente aqui na escritura. Mas, primeiramente, Deus fala com quem? Com o magistério. Aos apóstolos que ele confiou. As apóstolas desceu o Espírito Santo. Não tinha Bíblia para eles pregar. Eles pregaram oralmente. Viveram. Depois escreveram. Certo? Olha só. Não, Jesus não escreveu nada. Jesus mandou pregar. Olha só. Ele
reuniu 12, Marcos 16, 15, ide por todo mundo e pregai o evangelho. Toda criatura. Eles pregaram de maneira oral, depois que foram escrever. Inclusive, os católicos que estão nos nossos estudos, tal, etc., e alguns protestantes, ó. Aqui é o estudo do nosso doutor, né? Primeiro escritos do Novo Testamento, ó, não é o evangelho de Mateus. E a primeira carta de Paulo aos Tessalônica. Sense, foi escrito no ano 50 da era cristã, ó, 22 anos depois da morte de Cristo. Primeiro escrito o evangelho a ser escritos, ó. Primeiro foi o de Marcos, no ano 660, 30. Anos depois, Mateus, depois Lucas, depois João, lá no ano 90 a 60, anos depois da morte de Cristo. Então, a tradição oral é anterior à Sagrada Escritura. Negar isso aqui é uma heresia, cara. Isso é louco, ó. Que interessante, ó. Então, cara, é simples. Você entender isso, cara. Olha só. Marcos, né? 16, 15, ó. Disse-lhe, ide por todo mundo e pregar o evangelho a toda criatura. Olha só. Tinha escritura, meu amigo protestante? Como nós temos hoje? E uma coisa, eu posso usar a Septuaginta, tá? Simples para entender isso. Como citei vários pais da igreja defendendo essa tese. E uma coisa muito interessante, São Pedro, 2 Pedro 20, já condena. A Bíblia já condena esse princípio da sola escritura. Mas em Mateus 4, Mateus 15, 6, Marcos 7, 3, Marcos 10, 24, Lucas 3, 2, Lucas 5, 1. Simples. Cristo, ele não usou só como autoridade da escritura, usou sua própria autoridade. Você pega ali Mateus 5 ali, o Sermão da Montanha, não está na escritura. Ele usou também a sua própria autoridade. Se você for pegar Mateus 4 ali, Satanás usando Mateus 4, 6, se eu não me engano, a própria escritura, ó, usando o Salmo 91. Então, em interpretação pessoal, o próprio Satanás, ele tem interpretação pessoal. Então, vai seguir Satanás, porque Satanás usa a escritura. E aí? Simples entender. Uma coisa muito interessante, né? Esse é o primeiro vídeo aqui para a gente entender o quê? Que é mentira desses caras. É uma farsa. Porque se eu vou negar, cara, a tradição, se eu vou negar o magistério, como eu acabei de mostrar aqui, primeiro os apóstolos pregaram, viveram, depois escreveram. Só vamos pegar aquele, olha só, Eusébio de Cesareia, a história que eu já li, ó, tem muita coisa interessante para a gente entender o que, ó, olha só. São Marcos era discípulo de São Pedro. São Pedro pregando e São Marcos escrevendo uma pregação oral de São Pedro. Aqui, ó. Felizmente, o nosso defeito é que os católicos não compartilham alguns e divulgam esse trabalho, né? Aqui, ó, Eusébio de Cesareia, ó, 260 a 339, vai dizer, nem em sua obra fundamental, História Eclesiástica, relata que São Marcos escreveu o seu evangelho, baseando na pregação e no ensinamento de São Pedro. Essa tradição é uma das fontes mais antigas sobre a autoridade do evangelho sinóticos. Olha só. Salvo aqui para me escrever todos esses documentos. Olha só. Fonte da tradição. Eusébio cita Papias de Herápolis,
início do século II, que teria recebido a informação diretamente de presbítero que conheceram os apóstolos. O papel de Marcos. Papias afirma que Marcos foi intérprete de Pedro e, ao escrever, registrou com precisão tudo o que lembrava da história e ensinamento de Jesus, contando por Pedro, embora não é necessariamente na ordem cronológica dos fatos. Você lê o livro de São Marcos ali, é obra de São Pedro, é obra da pregação moral. Certo? E ainda vocês gospem no prato que comem. Motivação. Segundo o relato citado, Clemente de Alexandria e ouvintes de Pedro em Roma ficaram tão impressionados com sua pregação que pediram a Marcos, seu seguidor, a longa data, que pusesse o ensinamento por escrito. Aonde tinha a Bíblia ali, meu protestante? Aonde tinha ali só a escritura? Me mostra. Tudo aqui, ó. Por quê? João 16:13. O Espírito Santo que falava, usava a boca de São Pedro. Vocês não falarão por si próprios, mas o Espírito Santo irá vos lembrar. Olha só. Eu conheço Bíblia, graças a Deus que eu leio Bíblia. 16:13, ó. Quando vier o Paráclito, o Espírito da verdade, ele vos ensinar toda a verdade, porque não falará por si mesmo, mas dirá o que eu vi e vos anunciar as coisas que virão. Então, cara, por isso que eles não precisaram escrever, porque quem falava, quem é o Espírito Santo. Qual? O Espírito Santo de 2 Coríntios 4? Em Gálatas 7, irão surgir pessoas que não proclamam Jesus diferente, ou não há dois evangelhos, são pessoas que semeiam confusão, então o Espírito Santo vai semear confusão. É o mesmo Espírito Santo que está ali sobre Felipe, Atos Apóstolo 8, que interpretou ali para o eunuco. Não tem uso pessoal. É o mesmo Espírito Santo que está usando a boca de São Pedro, 2 Pedro 20, para falar, a Escritura não é uso pessoal. É o mesmo Espírito Santo que está ali usando São Paulo, 2 Tessalonicenses 3,15, guardar a tradição, 2 Tessalonicenses 3,6, para falar e apartar daquele que não guarda a tradição. É o mesmo Espírito Santo que está usando São Lucas, ali, Lucas 1, do 1 em diante, que vai buscar a fonte, a tradição. E fala da Theotokos. Tá difícil, hein, meu amigo? É o mesmo Espírito Santo que está usando Satanás ali, pregando a palavra? Não. Provas de Pedro. Diz que Pedro, ao saber da iniciativa de Marcos, não proibiu, nem incentivou ativamente, mas o relato surge que o evangelho representa o testemunho apostólico de Pedro. Nossa, cara. Olha só. Olha só, Eusébio Cesareia, de novo, ó, 260, 339 a 340 é amplamente reconhecido como o pai da história eclesiástica, por sua obra pioneira, História Eclesiástica, que documenta os primeiros séculos do cristianismo. Em sua obra, Eusébio compila relatos sobre figuras apostólicas, incluindo São Marcos, baseando em sua tradição orais e escrito anterior. Aqui já refuta todo o vídeo dele. Se você pegar todo o vídeo dele, tanto os versículos bíblicos e tanto aqui que eu estou citando aqui, já refuta todo o vídeo dele. Certo? É isso aqui que esses católicos que são representantes nossos têm que mostrar, pô. Mostrar com um versículo, mostrar com a visão do magistério e mostrar com a fala de paz. Dinossauro, cara. Que viagem é essa, cara? São Marcos, na tradição segundo Eusébio, fundador em Alexandria. Eusébio registra que Marcos foi o primeiro a pregar o evangelho no Egito, estabelecendo a igreja em Alexandria. Contexto com Pedro.
A tradição eclesiástica compilada por Eusébios descreve Marcos como intérprete e segundo do apóstolo Pedro. Outro evangelho. Outro autor do evangelho. Marcos é identificado como o autor do segundo evangelho, que muitos relatos da igreja primitiva indicam ter sido baseado na memória e pregação de São Pedro. Eusébio de Cesareia, História Eclesiástica, obra estilo. Eusébio escreve 10 livros de História Eclesiástica, cobrindo do tempo do apóstolo até a triunfo de Constantino, 303, 311, a dizer, importância documental, tem muita coisa aqui, cara. Por quê, cara? Cristo, ele fundou uma igreja. E essa igreja, ela é coluna sustentável da verdade. E vamos aqui, ó. Documento. Parágrafo 80, para o amigo protestante. Só. A tradição e a Sagrada Escritura estão entre si inteiramente unidas, ó, em comunicação, pois vindo ambas da mesma fonte, ó, divina fonte, de certo modo, um só todo, e tendo para o mesmo fim. Tanto uma como a outra torna-se presente e fecunda na igreja. Na igreja, não igreja de divisões. Não 60 mil denominações. Tanto uma como a outra torna presente na fecunda na igreja o mistério de Cristo, que prometeu permanecer com os seus todos os dias até o fim dos tempos. Mateus 28, 20. Então, cara, não tem como, cara. Cristo, ele fundou uma igreja e deixou pessoas confiando a essa verdade. Atos Apóstolos 2, desce o Espírito Santo. Os apóstolos saem para pregar. Não tinha sola escritura. Lá no século 3 ou 4 já começou a ter indício e organização da escritura. Primeiro século, segundo século, tinha fragmentos. Ali em Efésios tinha fragmento. Ali em Coríntios tinha fragmento. As Tessalonicenses tinha fragmento. Não tinha um cano definido. Fragmento, tal, etc. O primeiro a compor aqui, ó, por exemplo, que eu acabei de citar aqui, ó. Tessalônica foi escrita por anos 50 da era cristã. O primeiro, ó. Primeiro escrito do Novo Testamento não é o Evangelho de Mateus e a primeira carta de Paulo aos Tessalonicenses, lá no ano 50. A Bíblia, passando para capítulo foi passando pelo cardeal Estevão. Cara, muito interessante, muito. Eu nem usei, que eu ia usar aqui uma coisa muito interessante. A igreja, ela é coluna sustentável da verdade. Salve Maria, sou servo, pessoal Roberto. A resposta a esse discípulo Lucas Gonzalo é muito mentiroso.